Falar do São Paulo Futebol Clube hoje exige deixar o saudosismo de lado. Aquele clube que já foi exemplo de organização, vencedor dentro e fora de campo, hoje vive um dos períodos mais delicados de toda a sua história. E não é exagero dizer isso. O que vemos atualmente não é apenas uma má fase esportiva, mas sim um acúmulo de crises internas que se conectam, se alimentam e colocam o clube em um cenário extremamente perigoso. Toda crise grande começa pela liderança, e no São Paulo não foi diferente. O impeachment de Júlio Casares não foi um fato isolado nem uma simples disputa política. Ele é o reflexo de um ambiente interno completamente desgastado, com perda de confiança, denúncias graves e uma ruptura clara entre diretoria, conselheiros e parte significativa da torcida. O afastamento aconteceu em meio a investigações sobre movimentações financeiras suspeitas, uso indevido de recursos do clube e falta de transparência na gestão. Quando um presidente sofre impeachment, o recado é claro: o clube perdeu o rumo institucionalmente. Isso gera instabilidade imediata, paralisa decisões importantes e cria um clima de incerteza que respinga diretamente no futebol. Sem uma liderança forte e confiável, o São Paulo entra em um limbo administrativo. Contratos ficam travados, planejamentos são interrompidos e qualquer tentativa de reconstrução vira um improviso. É como tentar apagar um incêndio enquanto o prédio continua pegando fogo. Se politicamente o São Paulo está instável, financeiramente a situação é ainda mais alarmante. A dívida do clube já se aproxima da casa de R$ 1 bilhão, um número assustador até para os padrões do futebol brasileiro. E o problema não é só o valor, mas a forma como essa dívida foi construída ao longo dos anos. O São Paulo vive há muito tempo gastando mais do que arrecada, apostando em soluções imediatistas, antecipando receitas futuras e empurrando o problema para frente. Em algum momento, a conta chega. E ela chegou agora. Hoje, o clube opera no limite, falta dinheiro em caixa para decisões básicas. Qualquer contratação depende de criatividade financeira, empréstimos ou pré-contratos. A prioridade não é reforçar o elenco, mas pagar contas, salários e evitar bloqueios judiciais. Isso transforma o São Paulo em um clube reativo no mercado, sempre atrasado em relação aos concorrentes. Talvez nenhum episódio recente represente tão bem essa crise financeira quanto o pré-contrato com o jogador do Mirassol, Lucas Ramon. O São Paulo conseguiu acertar a chegada do atleta, mas quando tentou antecipar sua vinda, esbarrou em algo constrangedor. Não havia dinheiro para pagar a liberação imediata. Estamos falando de um valor relativamente baixo para o padrão do futebol profissional. Simplesmente R$ 600 mil. Ainda assim, o São Paulo não conseguiu arcar. Isso expõe um clube sem margem de manobra, sem caixa e sem poder de negociação. Um gigante que hoje precisa esperar o tempo passar porque simplesmente não pode pagar. Esse tipo de situação afeta diretamente a imagem do clube no mercado. Outros clubes passam a desconfiar, empresários ficam mais cautelosos e jogadores repensam se vale a pena aceitar propostas do São Paulo. Dentro de campo, o cenário não é melhor. O São Paulo convive com uma avalanche de lesões que parece não ter fim. São dezenas de problemas musculares, articulares e cirúrgicos, muitos deles envolvendo jogadores-chave do elenco. Atletas importantes passam mais tempo no departamento médico do que em campo. Isso impede qualquer sequência, qualquer padrão de jogo e qualquer evolução coletiva. O treinador nunca tem um elenco completo, precisa improvisar constantemente e acaba desgastando ainda mais quem está disponível. Esse ciclo é perverso. Jogadores lesionam, retornam sem estar 100%, se machucam novamente e o time segue fragilizado. A falta de profundidade no elenco, causada pela crise financeira, agrava ainda mais o problema. Com tantos problemas fora de campo e tantos desfalques dentro dele, o desempenho esportivo despenca. O São Paulo se torna um time irregular, previsível e emocionalmente frágil. Qualquer adversidade vira um problema enorme. Um gol sofrido desorganiza tudo. Uma sequência ruim gera desconfiança imediata. O elenco sente o peso da camisa, mas sem estrutura para sustentá-la. Jovens são lançados em momentos ruins, veteranos são sobrecarregados e o coletivo não responde.
A falta de resultados aumenta a pressão da torcida, que por sua vez aumenta o desgaste interno. Quando juntamos todas essas peças, crise política, dívida gigantesca, falta de caixa, elenco curto, lesões em série, dificuldades no mercado e instabilidade emocional, o cenário que se desenha é extremamente perigoso. O São Paulo nunca foi rebaixado. Mas a história não entra em campo. Se nada mudar estruturalmente, o clube reúne hoje todos os ingredientes clássicos de um time que briga contra o rebaixamento: ambiente conturbado, falta de planejamento, time frágil e pressão constante. Não é alarmismo. É leitura de realidade. Grandes clubes já caíram antes exatamente por ignorarem sinais como esses. O São Paulo vive uma crise profunda, sistêmica e acumulada. Não é algo que se resolve com uma vitória isolada ou uma troca pontual. Exige reconstrução, transparência, responsabilidade financeira e decisões duras. Enquanto isso não acontecer, o clube seguirá andando na corda bamba, flertando com um dos capítulos mais sombrios de sua história. O tempo está passando, e no futebol, quem demora para reagir costuma pagar um preço alto. Mas e aí, torcedor, o que você espera do São Paulo para essa temporada? Acha que vai passar sufoco ou se mantém tranquilamente? Comenta aí. Também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, forte abraço.